Olá, galera do YouTube, tudo bem? Este é mais um momento falando do futebol carioca, falando de Flamengo. E o Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo. Eu deixei para falar um pouco desse jogo hoje. Eu confesso em que, ao longo desses 36 anos que eu acompanho futebol, eu vi um Flamengo ridículo, horrível, uma formação que cada dia esse professor, que eu já disse, eu vou chamá-lo de Pardal, porque só sabe fazer cagada. Cada dia, cada jogo, mais uma cagada do Vitor Pereira. Ele começou com 3 zagueiros e manteve esse esquema, mexe para um lado, mexe para o outro e nada muda no Flamengo. O Flamengo é um time desfigurado em campo, um time desorganizado, um time sem vida e um dos maiores meio-campo, dos maiores craques do futebol brasileiro, que é o Everton Ribeiro, no banco de reserva. É lamentável você ver o Flamengo passando por uma situação dessa. Um time caro, um time bom, que tem jogadores com capacidade imensa, habilidosos, que são craques no futebol de hoje. Todo desorganizado dentro de campo. Cebolinha, um jogador que é um jogador, um atacante que joga aberto pelos lados de campo, jogando todo torto de ala. Um jogador que não sabia nem como receber uma bola e trabalhar com a bola como um ala, porque não é a função do jogador. Então, é lamentável. Eu digo uma coisa, toda vitória é vitória. Eu já vi time vencer até com um gol de mão. E esse gol de mão ser chamado o gol da Lamon de Jose, né? E ser a seleção ser aplaudida. A seleção de Maradona, campeã de 86, né? Do saudoso Dieguito Maradona. Mas a vitória, quando você vê um time que joga bonito e ganha bonito, é diferente. O Vasco da Gama, com um time medíocre, um time feio, ridículo, eu não sei. O único jogador do Vasco, que eu sei o nome dele, é o Nenê, que tem quase a minha idade, tá? Tem quase a minha idade. Daqui uns dias já faz a mesma idade que eu, vovô Nenê, né? O único que eu conheço. O resto eu não conheço ninguém naquele time ridículo. Ridículo. E para não generalizar a coisa, é o garoto Andrei, eu conheço, né? É um bom garoto. E o Peck, né? Também um bom jogador. Mas o Barbieri, com um time limitado, ele ainda conseguiu dar um nó, né? Amarrar o Paulo Pereira. O Flamengo venceu o jogo por 3-1, mas venceu com dificuldade. Jogou feio,
ridículo. Fez o primeiro tempo mediano, um segundo tempo até até os 35, 30 minutos do segundo tempo, o Vasco foi muito e muito superior ao Flamengo. E graças à jogada do Matheus França, um garoto habilidoso, inteligente, que conseguiu um pênalti, o Pedro bateu com enorme categoria, mesmo o goleiro pulando, aquela bola difícil, que ela sai fechada e vai abrindo e entra no cantinho, o goleiro pula no canto e não consegue pegá-la, né? Um bonito gol do Pedro. Aliás, o Pedro fez uma partida impecável. E depois, quando estava terminando, no desespero do Vasco, o Flamengo fez o terceiro gol. Mas vamos ser verdadeiros, como flamenguista, o Flamengo continua jogando mal. E digo uma coisa, se jogar essa bolinha contra o Fluminense, vai ser mais um vice. Se o Flamengo jogar essa bolinha de gude contra o Fluminense, vai ser vice das flores. Esta é a verdade. O Flamengo está mal, porque o seu treinador é um cabeça de bagre. Vitor Pereira, um treinador cabeça de bagre. Um treinador que os comentaristas, até YouTube, o tempo todo dizendo: o Flamengo está torto, o Flamengo está desorganizado, o time está jogando mal. Não precisa nem ter jogado futebol para você ver que o time está jogando errado. E um treinador que ganha quase 2 milhões por mês, ou até mais, né, não perceber que o time estava jogando mal. Não perceber. Aí, quando estava quase terminando, que ele conseguiu arrumar o time mais ou menos. Mas digo uma coisa, se não melhorar, se não mudar, seremos vice-campeão pelo Fluminense. Gente, esse é mais um comentário esportivo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui ainda. Eu vi muitos YouTube vascaínos falando besteira, falando asneira. Tem até um de cor aí, um palhaço de cor, que zombou do Flamengo, zombou dos YouTube do Flamengo, disse que mandou os YouTube tomar caju. Eu digo uma coisa, seu cidadão de cor, cuidado com o seu time aí, porque foram fundados pelos mesmos que escravizaram o Brasil aqui, tá bom? As pessoas que tomaram posse do Brasil, onde o Brasil foi mantido escravo durante 300 e quase 400 anos na escravidão, eles que fundaram o seu time. E depois que o Bangu, no Rio de Janeiro, começou a usar os negros no futebol, a inserir os negros no futebol, aí apareceu o Vasco como salvador da pátria. Como salvador da pátria, querendo pegar aí a honra que o Bangu já estava fazendo. Eu estou falando de Rio de Janeiro. E inserindo os negros no futebol e querendo pegar a honra, né? Que o Vasco é o time que deu oportunidade para os negros. Os negros não jogam futebol, não é porque o Vasco deu oportunidade, não. Os negros jogam futebol porque os negros têm habilidade. Os negros cantam e tocam e são profissionais da música porque os negros são talentosos. Essa é a verdade. O nosso talento é o nosso talento. Essa é a verdade. Não foi porque um time que se diz que apoiou a cor negra, em que abriu espaço para os negros, em que este foi o verdadeiro caminho para os negros. A verdade é que hoje é muito fácil. 60% da população brasileira ou mais são negros e descendentes de negros. Então, falando esta mentira, né?
essa palhaçada, essa mentira, você talvez consiga ter mais torcida, mais torcedores. Mas lembre sempre que o primeiro time no Brasil a abrir espaço para os negros, um dos primeiros, foi a Ponte Preta. Por esse motivo, foi apelidada de macaca. Macaca. O seu escudo é macaca, porque abriu as portas para os negros. No Rio de Janeiro, primeiro time, quase 20 anos antes do Vasco, Bangu. O Bangu. Ok? Vocês podem até mentir e falar asneira para as pessoas que não conhecem história, que têm preguiça de pesquisar. Agora a mim, vocês não enganam, tá bom? Seus otários, seus torcedores de bosta, de merda. Lembre-se que tem 35 anos que vocês ganharam um título do Flamengo em 88 com gol de cocada. Título estadual. Depois disso, só perderam títulos estaduais e todos os outros pelo Flamengo. Vocês são freguês do Flamengo. Fecha a boca e fica quieto. Esta é a verdade. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Saudações rubro-negra. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Saudações rubro-negra.